programa Tendências está no ar e hoje nós vamos responder algumas dúvidas que vocês nos enviaram por e-mail. O Bira está aqui comigo, vai me ajudar a responder essas dúvidas que nós recebemos. Tem bastante coisa aí, principalmente sobre inverno, sobre algumas tendências que estão rolando e que as pessoas não sabem como usar, que nem algumas dicas. Então hoje a gente vai solucionar os problemas de vocês. Nós temos aqui uma primeira dúvida perguntando: peças de veludo estão em alta? Como usar? Peças de veludo estão em alta, né, Bira? Estão em alta. Tanto em blazer quanto em calça. Eu gosto bastante. O que você acha? Veludo é um tecido clássico, né? Então acho que não cai mais hoje em dia. Só tem temporadas que ele aparece um pouquinho mais, mas ele sempre tá aí. E perto do inverno sempre sai, né? Peças de veludo cotelê, de veludo. A gente gravou também no inverno lá aquele das madrinhas, com várias peças, vestidos, com tecido, né, em veludo, tecido. Até o próprio sofá tem veludo aqui. Eu acho é clássico. Aí vai e volta, mas ele se mantém sempre. Às vezes parece mais, menos, mas sempre se mantém. Eu gosto bastante também. Eu acho que não tem muita regra para usar. A única questão é que, querendo ou não, sim. Existem vários tipos de veludo, mas ele tem sempre um pouco de brilho. Então, às vezes, sei lá, se você acha a sua perna aí muito grossa, se você tem muito quadril e não quer deixar essa parte do seu corpo tão em evidência, eu não colocaria uma peça de veludo, uma calça de veludo, por exemplo, uma saia, um short, alguma coisa assim. Porque, querendo ou não, ele tem um brilho, conforme você se mexe, até assim, conforme você passa a mão nele, ele fica com um brilho e tal. Então, ele vai acabar deixando ele, de uma maneira ou de outra, ele chama um pouco a atenção, então vai deixar aquela parte do seu corpo mais em evidência. Mas eu acho que não tem muita regra. Eu acho que é um tecido bem específico, assim. Aquele veludo molhado, eu concordo com você. E quando é muito brilhante assim, tomar mais cuidado um pouquinho. Eu não gosto tanto. Mas o veludo, se não tiver muito brilho, eu acho que é um tecido tão gostoso, né? É quente, molinho, eu acho ótimo. E é legal pra misturar também com outros tecidos, né? Fazer um mix de textura mesmo, com peça de couro, eu acho que fica bem legal. Então pode apostar, independente de tendência ou não, veludo tá sempre na moda, como o Bira tava falando, é super legal, então pode usar sem medo, que com certeza... A gente vê ternos também inteiro, né? O costume de veludo, não só blazer. Blazer teve muito, eu vi na grande maioria das lojas de departamentos na parte masculina, todas receberam blazer de veludo agora pro inverno, né? Que já tá acabando, mas apareceu muito. Eu acho... E é sempre, né? Eterno, clássico. Para looks femininos e masculinos, então podem apostar. Mais uma perguntinha aí sobre tendência. Os anos 70 estão em alta. Gostaria de saber como montar looks seguindo essa tendência sem parecer uma fantasia. Porque, né, tem aí algumas tendências que às vezes quando é muito assim específico de alguma época ou tipo militarismo e tal, que se você não tomar cuidado parece que você tá meio fantasiado mesmo, né? O que você acha, Bira? É verdade, ainda mais anos 70, que é aquela coisa que na cabeça da grande maioria das pessoas eu acho que vem ideia um pouco de hippie, calça boca de sino, a blusa franja, flower power, aquelas estampas maiores, correntes grandes. Aí se você for montar um look para uma festa, alguma coisa datada, eu acho que você deve partir nesse caminho mesmo. Mas hoje em dia é referência dos anos 70, né? As peças mudaram, elas têm um outro corte. Mesmo sendo boca de sino, que é a flare e tudo mais, que a gente já vem aí discutindo há um tempão a respeito da flare, é um corte diferente, é só assim uma alusão aos anos 70. E as estampas eu amo, eu que adoro estampa, essa história boho, eu adoro não só em roupa, como na casa também. A gente estava conversando no Casa Luxo esses dias, a Kika é um pouco assim também, ela ama essa tendência boho, que é o meio hippie, né, hoje em dia, esse boêmio.
dessa mistura de estampa, de como que pode misturar, que você tem liberdade total de misturar a flor com uma estampa psicodélica e com não sei o que mistura tudo, mas que tudo conversa, tá tudo harmônico ali no seu look ou na sua casa. Eu adoro. Inclusive, os anos 70 é uma fase assim que eu acho das mais legais, assim, pela liberdade mesmo das coisas. Eu também gosto bastante, acho as peças muito legais. A gente já falou aqui sobre franja e tal, que eu gosto muito. Eu acho que se você tem medo de ficar em uma coisa muito com cara de anos 70 demais, se você vai escolher lá uma calça que segue essa tendência, ou uma blusa, uma estampa e tal, você não precisa montar o look inteiro seguindo essa tendência, né? Às vezes com outro item que seja um pouco mais moderninho, assim, já é uma maneira de você fugir. Ou começar pelos acessórios também, se você não tá tão acostumado nessa tendência. Eu lembro que a gente comentou das botas brancas. Bota branca feminina fica realmente uma coisa meio datada, meio anos 70, assim. Mas aí é o que você tá falando, né? Só complementando, você foge disso daí, que é bem específico, datado, e adapta pro seu contexto atual, né? Então, para aquilo que você tá agora utilizando, usando. Os anos 70 eu gosto justamente por essa liberdade, de não ter muita regra, de você poder misturar bastante coisa. É diferente, sei lá, nos 50 era aquela coisa bem feminina, a cintura muito marcada, as saias longas, daí os anos 60, aquela elegância dos tailleurs. E os 70 veio e acabou, destruiu com tudo isso. Você podia usar o que você quisesse, do jeito que você quisesse. Era tudo muito largo, muita bata, muita cor, tudo uma liberdade mesmo, total. Herança dos hippies mesmo, né? Muito bom. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Agora é uma pergunta masculina. Meias coloridas combinam com looks masculinos? Como posso usar? E aí, Bira, fiquei sabendo que você gosta de meia colorida. Gosto muito de meia colorida. Combina, mas tem que ter muito cuidado, né? Você tem que ter uma certa intimidade com a moda. A gente já falou, inclusive, se você vai usar cores muito fortes na sua meia, você tem que tomar cuidado. E meia colorida combina, inclusive, em um traje social. Não é uma coisa esporte. Você pode muito bem tá com um look super clássico e usar somente na sua meia. E ela fica linda com alguns sapatos clássicos do tipo assim, brogue, aquele furadinho, com ele de camurça, não só de couro. Ele fica muito bonito com meia colorida, justamente dando contraste. Sei lá, se tá com cinza, um sapato também neutros, coloca umas listras, pode ficar muito legal. Não só listra, mas aí ou só cor sólida, chapada, sem nenhuma listra, sem nenhuma estampa, sem nada, ou até mesmo com as meias de poá, são super legais. Eu acho, eu sou adepto das meias coloridas, acho que tem que ser usada, fica elegante sim, fica super legal, só que tem que saber realmente usar. Sim. Né? Você não pode simplesmente colocar ali achando que vai dar tudo certo, você tem que ver direito o que você está fazendo. Porque hoje, inclusive, os sapatos sociais têm uns sapatos já com solado colorido. Então, de repente, a gente fala que não tem necessidade de combinar as coisas. Mas quem que eu vi esses dias? O Thiago, arquiteto, estava com um brogue cinza com solado amarelo. Aí, de repente, nesse caso, se você tiver com uma meia amarela, você está combinando, uma meia amarela é uma cor super forte, um amarelo. Só que vai ficar super legal, principalmente se o resto do look aí foi bem sóbrio, uma calça cinza. Isso que a gente tá falando social, ele tava de jeans, tava ótimo de jeans, com um sapato que ao mesmo tempo que remete ao social, tem esse toque de cor que deixa ele esporte. Aí você já dá um toque totalmente diferenciado no look, que as pessoas vão reparar e tá elegante. Você vai perceber que é legal mesmo. Eu também gosto bastante, principalmente porque a gente já falou isso em outros programas, que pra moda masculina ainda tem pouca coisa, assim, né? Moda feminina tem muito mais variedade, se você quer um look mais ousado e tal, é muito mais fácil de você usar. Então, assim, são pequenos detalhes que vão te ajudar a deixar seu look muito mais estiloso. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho, não saiam daí que no próximo bloco a gente tem mais dúvida para responder.
Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. O programa Tendências está de volta e no último bloco a gente estava respondendo uma dúvida masculina, perguntando sobre meias coloridas, se é legal, como usar, e a gente estava falando que nós aprovamos totalmente, tanto meias lisas, coloridas quanto estampadas, e nós vamos começar esse bloco com mais uma dúvida masculina. Então vamos lá. Que tipo de acessório é legal para o look masculino? Como usar pulseiras, colares? Eu acho muito legal. Principalmente porque, como eu já estava respondendo aí no bloco anterior, falando que na moda masculina ainda falta uma variedade de coisas diferentes para quem gosta de look mais estiloso. Então, o que tem eu acho que vale muito a pena usar. Então, aí uma meia colorida que já vai deixar um look mais diferente, um pouco mais ousado. Então, eu acho que pulseira e colares são super válidos, que tem que usar. Chapéu também, gorro, cinto diferente. Eu acho que o que tiver tem que usar para poder chegar aí uma produção mais elaborada. Acho que tem às vezes alguns meninos que têm dúvida, né, de que tipo de pulseira usar, como combinar. Não sei, eu gosto bastante das pulseiras que são assim de couro, tanto trançada quanto lisa, com algumas, sei lá, às vezes rebite aplicado, assim. Eu gosto bastante, Bira, o que você acha? Eu tava dando risada na hora que você estava lendo, eu tava lendo junto aqui a pergunta, porque, bom, se me conhece, raríssimo eu estar sem nenhuma pulseira. Eu sou super adepto do pulseirismo. Eu uso de 10, 12, 15, 20, quantas tiver com vontade de colocar nos dois braços, metade dos braços. Eu adoro, eu gosto das pulseiras, gosto de comprar as pulseiras, gosto de ganhar as pulseiras. Acho que fica super legal. É uma tendência mundial nesse momento. No mundo inteiro os homens estão fazendo uso do que a gente chama de pulseirismo, que são várias pulseiras. E aí hoje o que aconteceu? Estou sem minha sequer, mas enfim, é lógico, né? Que a gente sai assim, eu não sabia ainda o que a gente ia responder, não tinha visto as perguntas, tinha lido os e-mails. Mas, conforme eu falei, é uma tendência mundial. Então, se você pegar qualquer revista de moda nesse momento do mundo inteiro, os homens vão aparecer com 3, 4, 5 pulseiras, quanto for num braço só, nos dois braços. Tá totalmente liberado, você pode misturar tudo, você pode misturar couro com metal, com borracha, com alguma pulseira realmente que seja de repente de ouro branco. Você pode misturar tudo com pulseira hip, pode misturar tudo que vai funcionar, vai dar certo, vai deixar o look super legal. Outra coisa que eu tenho reparado com relação a isso são os sertanejos nesse momento. Eu, particularmente, não sou tão ligado à música sertaneja, né? Mas a gente repara em tudo. E eu tenho visto que os sertanejos, nesse momento, eles têm, assim, um look impecável, gente. Quem tá cuidando, nesse momento, os homens do sertanejo, os artistas, né? No caso, tô falando, os cantores, na minha opinião, são aqueles que têm o look mais elaborado. Por mais que seja só uma camisetinha, uma calça jeans e as pulseiras, mas você vai reparar que aquela camiseta é a camiseta do momento, que a calça jeans é a calça jeans do corte do momento. Eles são os que estão, assim, nesse momento, impecáveis. Porque antigamente, na minha cabeça, o sertanejo era um pouco mais aquela coisa, calça justa, bota, botina, chapéu.
às vezes até por muito tempo esse look bem fit, né, bem justinho no corpo. E aí com o tempo isso foi mudando. Inclusive alguns dos sertanejos, uma grande parte dos famosos tem gravado os clipes aqui em Sorocaba. Muita coisa está sendo feita aqui, tipo Luan Santana, Lucas Luco, e por aí afora. Fernando Sorocaba, óbvio, né, de Sorocaba. E aí eu tenho reparado, e o Luan Santana mesmo é impecável, gente. Eu vejo, até eu acompanhei um dos últimos clipes aí, foi o Lee Camargo que estava aqui em Sorocaba montando o look para ele. E o Lee, que é o stylist, né, gente? Eu comecei, ele já tinha 10 anos de stylist, então é uma pessoa que eu respeito muito o trabalho dele e vejo e tenho achado incrível. E você vê que todos eles estão acompanhando essa história do pulseirismo, e o look deles tem sido assim montado pela moda internacional, né? A gente acompanha vários blogs, eu gosto muito do blog do Mariano de Vaio, então você vê, né? Ele traz muita novidade, ele viaja o mundo inteiro o tempo todo e ele parte para essa linha de look. Foi com ele que eu comecei a gostar das pulseiras. Aí todo mundo tava usando e eu sou super adepto já, mas na verdade já desde o passado, né, que a gente comentou da época que eu morei na África, eu andava assim, gente, parecendo de uma tribo africana, assim, com muito acessório. Esse blogueiro que ele falou, Mariano de Vaio, é uma ótima referência pra moda masculina, pra quem quer aí looks mais estilosos e tal. Ele é uma ótima referência porque ele tá sempre muito bem vestido e sempre aí com pulseira. E você até comentou, né, sobre os diferentes tipos de pulseira, que podem ser de materiais diferentes e tal. Você falou de pulseira hippie, assim, eu gosto bastante quando eu vejo que alguém pegou aquela pulseirinha que às vezes você compra na praia, que foi feita ali e tal, que, né, não é um produto caro, mas que quando você coloca junto com uma pulseira de couro ou com uma pulseira de prata, alguma coisa assim, fica com uma outra cara, deixa super, super legal, uma combinação muito boa. Então eu gosto bastante. E é legal fazer sempre essa mistura, né, do low e high. Sim. Aí de repente então você tá... Eu tenho realmente pulseiras variadas e de vários lugares do mundo e muita coisa hippie também, muita coisa que eu compro aqui na pracinha do centro, lá na República em São Paulo, ao mesmo tempo que eu tenho essas. Aí eu misturo, sei lá, uma pulseira italiana que também tá super na moda hoje, aquelas pulseiras italianas, não sei o quê, que realmente são caras, aí misturado com uma pulseirinha que o hippie que fez ali, você mistura e essa mistura das coisas é que fica legal. Sim. Eu acho. Também gosto bastante. Então aí, falando de acessórios, pulseirismo que tá muito em alta, mas colar, etc, como eu falei, podem abusar que tem bastante coisa legal. E agora eu vou pro intervalo rapidinho, não saiam daí que no próximo bloco tem mais dúvida pra responder. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O programa Tendências está de volta e vamos conferir mais algumas dúvidas que vocês nos enviaram. Ó, Bira, essa é legal. Estou adorando a tendência de usar itens metalizados, tanto dourados quanto prateados. Vocês acham legal? Tem alguma sugestão de como usá-los? Eu acho legal. E sugestão, gente, acho que tudo tão livre hoje, né? Você pode usar metalizado. Acho que antigamente que tinha uma coisa assim que metalizado, enquanto tinha sol,
podia não ser legal, porque ia dar muito brilho, não sei o quê. Mas depois que a Larinha Calil liberou usar lantejoula, brilho desde cedo, acho que acabou essa história, já faz anos isso, né? Então, eu acho que metalizado em qualquer horário, não tem problema. Sim, eu também gosto bastante, acho que essa história de restrição, a gente sempre fala que não existe, não tem restrição, pode usar o que quiser. E eu comprei uma sandália metalizada esses dias, que tem umas tiras assim, é bem chamativa. Mas eu acho que assim... Olha lá, a Tina também é tendência com a sua então, eu tô aqui de esmalte metalizada. Prata hoje. Eu gosto bastante, até enquanto eu tava comprando, o Thiago pegou a sandália, eu tava andando assim pela loja com a minha mãe, ela escutou tipo uns meninos tirando sarro, falando, meu Deus, imagina você vai sair com uma menina, ela aparece com a sandália dessa no pé, você vai embora, não sei o quê. Aí minha mãe começou a rir assim, e eles tipo, viram que a sandália tava na minha mão, e eu super sem graça, né? É super diferente, não é todo mundo que gosta, mas eu acho que deixa o look tão diferente se eu usar assim um sapato metalizado, uma bolsa. Às vezes tá com uma produção super neutra e você coloca um item assim, acho que já faz toda a diferença. Pronto, já quebra tudo, né? Às vezes até, tipo, como usar? Não sei, acho que tem que colocar no pé e ver se você se sente bem, se tá combinando com o look todo. Às vezes, se você já tiver com alguma outra coisa muito chamativa, às vezes pode, assim, os dois itens podem acabar brigando um pouco, né? Mas sei lá, acho que começar usando, às vezes, com uma calça jeans, por exemplo, que jeans é super neutro, com alguma... Acho que as pessoas estão ficando muito caretas, sabia? Hoje em dia, todo mundo muito preso a regras, se pode, se não pode, porque teve muita informação, muito blog, muito programa de moda, a pessoa vai ficando um pouco presa, assim, mas acho que pelo contrário, que conforme vai passando o tempo, a gente deveria se sentir cada vez mais livre para usar, para fazer essas coisas. Lembrando sempre que o espelho é seu melhor amigo. Sim. Então você faz essas coisas, mas primeiro você dá uma olhadinha se não tá ali também, né, muito fora do normal, dessa normalidade. Mas esse normal também é um normal que já não tem mais um padrão. Então tudo bem que é metalizado, que é brilhante, que tem pedraria. Já na minha cabeça isso daí já acabou, já. Eu acho que é um bom senso. Você olhou, achou que tá legal, que combina com a ocasião que você vai, eu acho que sem regras. E os meninos que falaram dessa sandália, não sei se eles são consultores de moda ou não, mas de qualquer forma, não, né? Acho que eles estavam tentando chamar a sua atenção. Isso que não, pior é que eles não perceberam que tava na minha mão. Daí minha mãe começou a dar risada, daí eles olharam pra gente e viram que eu tava, tipo, escondendo, assim. Eles, não, e você vai ficar ótimo. Eu falei, É meio estranho mesmo, gente, mas daí não tem que ligar. Tem que usar o que você quer, sem se preocupar muito com isso. Não, e é bonito, esteticamente é bonito. Um sapato metalizado, cintos, acessórios, é bonito. Eu também gosto. Então pode usar aí, sem problema, só olhar no espelho, usar o bom senso, que tá tudo ótimo. Vamos lá pra próxima. Como usar maxi colete? Gente, como usar maxi colete? De novo, sem estresse, sem problema nenhum. A única coisa é que, como ele é maxi, você não pode ser muito pequenininho. Sim. Né? Porque ele pode te deixar menor ainda. Porque você é sempre também a gente vem batendo essa história. Se a peça é muito longa e você tem pouca perna para isso, às vezes pode ficar estranho. Ele pode achatar a sua silhueta. Então, a mesma coisa eu, que sou bem acima do peso. Né? Sou gordo, tenho barriga. Aí eu vou usar um colete de gomos, eu até gosto, eu gosto e inclusive tem um da época que eu era magro, né? Aí então tem aqueles gomos enormes, então já tem esse volume, eu coloco mais um negócio assim cheio de volume, eu vou parecer um colchão enrolado, assim, amarrado. Pra você levar, então é o bom senso, então você vai aumentar ainda mais. Agora você é baixinho, curtinho, esses negócios muito compridos, que vai deixar sua perna aparentemente menor. Você não vai usar. Porque dá aquela cortada, né? Você não acha? Sim. Você vai diminuir aí esse comprimento e deixar de maneira que ele alongue a sua silhueta, né? Te deixe mais alta, mais magra, pelo menos a impressão a gente tá falando das coisas. Eu tenho um colete que eu comprei esses dias que, assim,
existem vários comprimentos de maxi colete, né? Pode ser aí que chegue no joelho, até abaixo ou um pouco pra cima. O meu não é tão longo, porque senão vai ficar horrível em mim, porque eu sou baixinha. E eu combinei ele com uns shorts que era bem curto também, porque se você coloca já uma outra peça que já dá uma cortada, não vai ficar bom, né? Então acho que você tem que olhar e pensar na sua altura, como é o seu corpo, pra ver o que vai ficar melhor. Você vê que a turma do basquete, eles são todos adeptos do maxi, né? As bermudas de basquete são abaixo do joelho, são bem largas, as camisetas são bem longas, até aqui a metade do... Mas também porque entra dentro desse senso que a gente vai falando. Os jogadores de basquete são todos de 1,90 m pra cima, 2 metros, então é até legal usar essa história pra também não ficar aquela varetona em pé, assim, com um shortinho e tudo mais. Sim. Mesmo sendo uma coisa relax, esporte, eu acho que existe aí um senso nesse sentido. Sim. Né? Sim, porque a gente tem que pensar, né? Como fica lá uma maxi colete, uma saia midi, como fica numa pessoa alta e como fica numa pessoa baixa. Numa pessoa alta sobra muito mais perna, né? Numa pessoa baixa fica quase uma saia longa, não tem tanta perna para aparecer. Então acho que, de novo aí, tipo né? Ana Hickman, Nadia Auerman, pode abusar à vontade aí, mas não é qualquer um que tem 1,30 m de perna. Tipo eu, assim, eu não posso usar tudo que eu quero. E o programa Tendências de hoje fica por aqui. Espero que a gente tenha conseguido responder aí as dúvidas que vocês mandaram pra gente. Lembrando que se você tem dúvida, é só mandar aqui no nosso e-mail ou mandar lá no Instagram pra gente, que a gente vai fazer o possível pra responder e pra te ajudar. E semana que vem o programa tá de volta. Até lá!